quem fala é Marcelo, sou professor da Rede Municipal de Ensino. A gente vem aqui apresentar o que vai ser o Fala Escola. Fala Escola é um programa pensado para revelar a potencialidade das escolas, né, do ponto de vista pedagógico, do ponto de vista da pessoa humana. Então, quando um educador, português traz a ideia de que escolas não são edifícios, são pessoas, a gente pensa que a gente tem que revelar muito do que é essa escola, para a comunidade que às vezes entende a escola apenas como aquele espaço da sala de aula, em que o professor está lá passando a lição na lousa ou no caderno, corrigindo lição. E a escola é muito mais ampla que isso. A escola é um direito social, ela é uma conquista pública. Houve todo um processo de educação no Brasil e hoje a escola pública ela atende de forma universal. Como trazer isso para a população? Como a população se apropriar desse espaço? Há instâncias dentro da escola, de participação popular, de participação dos pais, em que os pais, de certa maneira, por uma rotina de trabalho, uma rotina cansativa, acaba se afastando um pouco e desconhecendo muito desse potencial. Procurar nesse programa agora trazer um pouco dessas experiências, falar com vocês diretamente, dar voz a quem está no chão da escola, que são as pessoas que produzem educação nesse país. Então é importante que todo mundo fale, coloque seu ponto de vista, sobre os temas que nós vamos tratar. O programa nasceu de uma iniciativa pessoal, conversando muito com os colegas e também com os pais. A gente percebeu que muitas das famílias não conheciam o que era feito dentro da escola, Então, geralmente na grande mídia, na mídia tradicional, quando aparece o tema escola, aparecem temas relacionados à violência, ao fracasso escolar. E a escola é muito mais que isso, A escola traz muito mais vida do que perdas, Hoje, no programa, nós vamos trabalhar um pouquinho do que é trabalhado durante a pandemia. Estamos numa escola pública aqui na Vila Nascente, no Grajaú, e vamos falar um pouquinho com essa comunidade. A escola esteve fechada esse período? A escola está aberta esse período? Então, inicialmente nós vamos apresentar aí uma conversa que fizemos com o Anderson e a Jéssica, que são pais, de um aluno da educação infantil. Na sequência, vamos conversar com a professora Juliana e apresentar para vocês também um trabalho belíssimo que é desenvolvido pela secretária de escola, Corine. E é isso. Sejam bem-vindos aí ao Fala Escola. Pessoal, muito boa noite. Aqui é o canal Fala Escola. É um canal que vai trazer um pouquinho da perspectiva de quem vive a realidade das escolas. A gente começa hoje aí um trabalho de entender um pouco, como que é essa perspectiva de quem está aqui na ponta, nas escolas periféricas, nesse momento de pandemia, enfim. Vou apresentar para vocês. Então, estamos aí com a Jéssica Cavalcante, que é mãe de aluno. Jéssica, boa noite. Otton, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. Boa noite a todos. Gente, como que é o olhar de vocês para esse momento de pandemia, Como é que vocês estão vendo a questão da educação? Vocês hoje têm uma criança, um filho que estuda numa escola, provavelmente de educação infantil, Nesse momento de pandemia, as escolas, elas estão fazendo uma atividade remota. Então, como que vocês estão visualizando esse trabalho com o seu filho, Hoje ele está onde? Ele está estudando numa escola pública, numa escola particular? Como é que vocês visualizam isso? Então, o Adam hoje ele está estudando, numa escola que é uma associação alemã, que é aqui mesmo no Grajaú, Então, é um que chama Girassol, a escola. Então, o ano dele é EMEI, Seria EMEI. Então, ele está nessa associação. E agora está tendo aulas remotas, Então, começou aí, já faz não sei, acho que a gente está aí no segundo mês, indo para o segundo mês de aulas remotas,
E eu acho que ainda é bem um processo de adaptação, né, nessa questão online. Eu, na minha visão, acho que esse ano presencialmente é inviável, né? Eu, como mãe, assim, eu acredito que esse ano não é pertinente, né, tá fazendo presencial. Então, tá sendo uma questão bem de adaptação mesmo, até da gente, né, quanto dele, né? Então, a gente também está tendo esse lado de contato com ele, aluno, e também despertou muitas curiosidades e dúvidas de como que acontece isso presencialmente no perfil de aluno dele, né? Que aí a gente pode ir falando um pouquinho mais para frente, né? Mas basicamente introduzindo é isso que eu estou sentindo, né? Como é que vocês viram essas atividades? Vocês conseguiram se adaptar ou não? Enfim, trazer um pouquinho esse ponto de vista de vocês, né? Porque muitos pais reclamam que, por exemplo, eu não sou professor, e aí eu recebo a tarefa mais, além de cuidar do filho, né? Então tem toda uma queixa aí, né? Aí, como você estava falando, né? A escola, ela tem uma dinâmica e vocês agora tiveram que se adaptar a essa dinâmica. Tá sendo bem cansativo, cara, porque, assim, é 1h30 de aula, mas está sendo muito cansativo. E uma das coisas que mais está me preocupando, assim, é que o perfil dele é que ele é um aluno muito introspectivo. Então, para ele responder, para ele se concentrar, para ele fazer atividade, ele é muito mais demorado, aí, tipo, fica aquele desespero, aí ele fica atrasado, e aí os outros alunos ficam, não, já terminei, sabe? É assim, e essa aula, por exemplo, ela acontece de que forma? Ela entra com vídeo, ela manda um vídeo para vocês e vocês assistem, enfim. Tá sendo online mesmo, ela só manda lá no grupo o link e o material que vai ser usado. No WhatsApp? Isso, no WhatsApp tem um grupo. Aí já separa a atividade e tal, e aí rola online. Então tá lá a atividade, ela explica na hora, aí faz a atividade na hora, entendeu? Então tá sendo tudo ao vivo mesmo, assim. Então tem uma interação dentro do horário de aula dele. Isso. Coletiva, com todos os... Mas sempre no WhatsApp, ou vocês usam uma outra plataforma? Não, ele, assim, o contato é o WhatsApp, só que a aula é feita pelo Google Sala de Aula. Tá, Google Classroom. Isso. Aí, no caso, ela entra com vídeo. Sim, isso aí. Aí é vídeo ao vivo, assim, rolando ao vivo. Entendi. Não é só postagem da atividade, né? Não, é interação na hora mesmo. Otto, como é que você vê essa questão do ensino remoto, né? O Ada está tendo contato mais por WhatsApp ou por uma plataforma específica. Queria que você relatasse um pouquinho como que é essa interação dele com essa plataforma ou com esses recursos. Como é que tem sido aí? E para você também, os desafios que você tem encontrado junto a ele, enfim. Realmente é um desafio, assim, porque, infelizmente, a tecnologia ela não estava extremamente preparada para essas aulas remotas, né? Talvez por EAD, o vídeo que rola e a pessoa assiste, agora aquela interação é bem complicado. E ninguém está preparado, e não vai estar preparado tão cedo. E a gente está usando a plataforma Google Meets na escola dele. E, assim, eu entendo o esforço de quem está na educação, entendo esse esforço, mas não é complicado demais, porque você tem várias questões. Tem a questão daqueles alunos que não têm condição nenhuma de ter a internet funcionando, não tem um equipamento para poder assistir, ou seja, quem que vai ter crédito todo dia para colocar no celular para poder assistir a aula? Tem esse processo. Tem gente que não tem internet, né? A aula de geral está no vídeo. Isso, é no vídeo, remotão ali, o pau quebrando, a professora vendo, querendo que você mostre que a escola está tentando interferir bem, quer que você quer ver ele escrever, então você tem que colocar o celular, no caso, quem está usando o celular, tá olhando, fazendo movimento, ou seja, tem um esforço do educador, sabe? Mas é limitado demais para uma educação infantil, na verdade, para qualquer educação, né? Para o aprendizado, nesse caso. Se fosse uma universidade que é mais pesquisa, que o cara está ali lucubrando e tal, beleza, mas aqui não, a criança
ela precisa dessa interação, e é difícil. Aí para o pai é pior ainda, que o pai não tem preparação pedagógica para entender os processos, vai ficar tentando interferir e falar, não, mas ele não sabe o que é isso, não, mas ele é assim mesmo, mas ele está escrevendo torto, mas é assim mesmo. Então, tipo assim, tem essa treta ainda de você ter que explicar para o pai por que o filho está fazendo errado, ou por que o outro está... Ah, por que o outro lá está indo mais rápido e esse filho aqui está mais lento? O que está acontecendo? Sim. Você acha que, então, é um dificultador, assim, por exemplo, a professora está propondo uma atividade e, de repente, também você não sabe qual é o propósito daquela atividade, ou não tem mais ou menos os detalhes, né? Você acha que a escola, por exemplo, poderia estar dialogando mais a respeito disso para facilitar esse ensino? Eu acho que, independente de pandemia, online ou não, acho que a escola precisa ter mais essa interação com os pais, né? E lógico que isso é via de mão dupla, né? Não é só de um lado que tem que correr atrás e bater na porta, né? Certo. É um negócio que precisa dos pais também fazer. Só que eu não sei bem se de repente principalmente na questão infantil ali, pelo menos no caso dele agora, assim, mais próximo da gente, eu acho que não funciona, mesmo se tivesse essa interação, porque os pais tentam meter o bedelho, não entende, sabe? Tipo, e não dá para explicar para o pai o processo pedagógico real da coisa, porque o cara não fez faculdade, ele não vai entender, existe um monte de coisa que o cara precisa entender, e que não entende, entendeu? Tipo, e fica aquela briga aí, todo mundo... E a tecnologia, a criança mexendo, às vezes no computador, no notebook, ela vai lá e derruba o amiguinho, desliga o microfone, derruba a professora, sabe? Tipo, então, essas questões ocorrem aí no mesmo ensino remoto. Nossa! Então, imagina, se quando você está tendo aula na sala, tem toda essa coisa, aí tem aquele pai... Porque, assim, nem todos os pais conseguem acompanhar o filho, não é porque o cara não quer, porque o cara sai 4 horas da manhã para trabalhar, volta 5 horas da tarde, e o cara não tem pique, não tem como você cobrar pique do cara, entendeu? Tipo, não dá, o cara tá sem energia. Então, eu trabalho na educação desde 2009, quando eu ingressei na Prefeitura da Praia Grande, e em 2012 na Prefeitura de São Paulo. Então, esse é o momento mais diferente que a gente viveu, né, que eu vivi, né, nesse meu curto tempo de educação, porque a gente tem aí um pessoal que está há bastante tempo, que venceu bastante coisa, mas é muito diferente do que eu já vivenciei em qualquer outro momento. É como se tivesse quebrado tudo, bagunçado tudo, e agora a gente tem que fazer de outro jeito, e sem nenhum preparo, sem nenhuma instrução anterior a isso. Não foi algo que a gente se preparou para fazer. Foi algo que aconteceu e quando a gente foi fazendo, foi aprendendo a fazer. As equipes das escolas têm se esforçado muito para atender os estudantes, porque as situações são diversas. E isso, a gente as equipes das escolas têm se esforçado bastante para atender essa demanda de alunos, essa diversidade de situações. Porque a gente tem alunos que não têm acesso aos equipamentos digitais, a gente tem alunos que precisam de apoio para estudar, então precisa ter alguém em casa disponível para ajudar a acessar o equipamento, e tem crianças com deficiência, tem crianças com dificuldade de leitura. Então tem uma diversidade de situações a serem pensadas, que é diferente do que a gente tinha antes. Então estava todo mundo naquele momento na sala de aula, e o professor era o mediador daquela situação, entre o aluno e o conhecimento. Então, a gente trabalhava na sala de aula com todos ali naquele momento, sobre a nossa responsabilidade. E a gente já sabia como acontecia a dinâmica da aula. E agora não, a gente tem um processo totalmente diferente, em que a gente precisou se adequar, que a gente precisou lidar com muitas emoções, que a gente sofreu, porque assim, na educação básica, a maior parte do corpo de trabalhadores são mulheres. Então, tem um acúmulo de funções também dentro de casa. A gente teve que se estudar, se adequar a plataformas, as tecnologias, de uma forma que a gente não tinha utilizado, porque a gente tem tecnologia dentro da escola, a gente usa computadores, tem sala de informática, a gente passa vídeos, né? Faz parte do contexto docente. Mas agora a gente teve que
pensar isso de uma outra maneira, sem o auxílio do professor diretamente. Então, a gente manda uma atividade, né, para eles, a gente constrói uma explicação por escrito, tem professores que gravam vídeos, né, para explicar a aula, ou utilizam vídeos que já são gravados por outros colegas que falam daquele tema. Então, a gente teve que esperar esse feedback do aluno. Se aquilo que eu escrevi estava de acordo, o aluno conseguiu entender, se ele consegue fazer sozinho, se não vai tomar muito tempo, se ele divide aquele equipamento com os irmãos. Então, é algo que a gente está aprendendo a fazer fazendo, no meio do caminho, da coisa acontecendo. O nosso recorte é a parte do contato que a gente tem com eles. E nem todos os alunos acessam a plataforma, e nem sempre a gente tem atividades que a gente tem um contato simultâneo com eles. Foram poucas vezes que a gente fez atividades, e aí a gente fez questão de colher essas informações. Então, assim, é uma informação um pouco por cima, né? Os pais dos alunos que estão participando da plataforma, a família, né, dos alunos que estão participando da plataforma, a maior parte deles se coloca entendendo a gravidade da situação e se colocando que tem medo de mandar o filho para a escola. Há uma preocupação com a saúde das crianças, né? Ao mesmo tempo, sim, que eles precisam trabalhar, que eles precisam estudar. E a faixa que a gente atende, que eu atendo, né, no caso, é o Fundamental 2. Então, são crianças um pouco maiores, que têm condição de ficar talvez sozinho em casa, não precisam de tantos cuidados específicos. Então, assim, a compreensão dessas famílias, uma grande parte é essa, de que é sério, ou que eles têm muito receio. Não são discursos de alarde, de favor, mas são discursos de cuidado com as crianças, né, de ter uma preocupação quanto isso pode ser perigoso expor os filhos dessa maneira. Eles estão expostos porque eles precisam trabalhar, né, em alguns momentos a gente teve contato com o pai na escola para entregar alguma coisa, e os pais colocaram, né, que estão indo trabalhar, mas tomam muito cuidado. Alguns falaram que pegaram, né, Covid, algum familiar. Os alunos também colocaram que todos eles, de alguma maneira, conhecem, né, alguém que pegou, mas não é um discurso, assim, forte de alarde, é um discurso de cuidado, de receio, né. Agora, entre os colegas professores, isso já fica mais claro, porque a gente tem um contato mais contínuo, as reuniões são mais presentes. Então, os professores se colocam, trazem reportagem, notícias, informações para serem discutidas. E até porque vem informações dessa possível volta às aulas, né, esse possível retorno. Então, os professores também se colocam em relação a isso, porque há protocolos para serem seguidos e as escolas não conseguem atender esse protocolo, né, por N fatores, por questões materiais mesmo, de recurso financeiro e até questão de pessoal, de pessoas para trabalhar, porque isso não cabe à escola a contratação de mais pessoas para trabalhar. Então, precisa vir algo, né, tem que mandar esse pessoal para a escola para estar lá trabalhando. Enquanto você faz a entrada, você vai medir a temperatura de um aluno, outra pessoa precisa estar controlando os alunos que entram, precisa mudar a dinâmica inteira da escola para que seja o menor nível de contágio. Nem assim a gente está garantido que não haja esse contágio, nem seguindo os protocolos. Então, a princípio, né, a gente eu pelo menos não tenho esse sentimento de suporte total em relação às práticas da educação, né, as práticas pedagógicas que a gente tem que desenvolver, principalmente no começo, né. Os alunos receberam um livro pelo correio, a princípio, para evitar esse contágio, né, essa tentativa, mas foi um livro que teve que ser feito às pressas, porque eles tinham de recurso material, então não deu para fazer uma consulta, evitar. E como trabalhar com esse livro veio muito depois, né? Então as coisas foram acontecendo, equipamento é a mesma coisa, internet, os professores utilizam a internet que eles têm na casa dele, né? Se tem algum equipamento, né, se o professor não tem computador, ele pode se dirigir à escola, utilizar, pegar, levar para casa o computador lá da escola para poder trabalhar, mas a maior parte como foi acontecendo, os professores, a princípio, eles tiveram que dar um jeito de aprender, de se virar, como é que faz vídeo, como é que grava aula, como é que inclui isso. A gente foi se ajudando, foi uma questão de comunicação.
Então, bom dia, aqui é o Fala Escola. Nós hoje estamos aqui na MF João da Silva, na Vila Nascente, extremo sul da periferia de São Paulo. A gente vai entrevistar hoje a Corine. Corine, ela é secretária de escola, né? A gente vai descobrir um pouquinho do que é esse universo dentro da escola, o papel da secretária e de uma pessoa que tenha muito a contribuir aí no nosso bate-papo hoje. Bom dia, Corine. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que tá a correria aqui hoje? Hoje a gente até está um pouquinho mais tranquilo, né? Mas o trabalho aqui é sempre volumoso, bastante atendimento, a gente tem muita demanda de pais, muita demanda de aluno, demanda de professores, que, né, faz parte inclusive da minha função, a organização da vida do professor enquanto servidor, a organização do aluno de prontuário, então é sempre corrido. Então não é só cuidar do atendimento telefone, né? Eu vi que você tinha acabado de atender o telefonema de uma mãe perguntando sobre o conselho de escola. Como é que é isso, né? Dentro desse processo. A gente faz sempre esse atendimento, né, com a comunidade. Eu acabei de receber uma ligação de uma mãe perguntando como que ela faz para participar do conselho de escola, né? Para ajudar a compor isso que é tão importante, né? A participação da comunidade com a comunidade escolar, a comunidade do entorno e a comunidade escolar. E como é que é a sua vida aqui no João da Silva? Você iniciou há quanto tempo? O que você tem a falar? Porque o João da Silva é uma figura conhecida, né? Ele é um militante das causas sociais desde a década de 80. Se eu não me engano, uma professora também é filha dele que trabalha aqui na escola, né? Isso, a gente tem uma professora que é nossa, né? Funcionária nossa, que é filha do João da Silva, o patrono da escola. É uma escola que fez 20 anos de idade este ano, né? Tá na comunidade, foi extremamente importante, foi uma briga da comunidade para inserir essa escola aqui, né? Que é uma comunidade muito defasada de benefícios, tem faltas de muitas coisas. Então, eu estou aqui há 6 anos no João da Silva, completei 6 anos esse ano. Desde que eu ingressei, nunca quis mudar, porque eu gosto muito do ambiente escolar do João da Silva, é um desafio diário, né, com os alunos. Tem muitos que eu acompanho desde pequenininho, então a gente vai se apegando, né, a gente acompanha o desenvolvimento deles, é muito bacana isso. E a minha rotina aqui, né, enquanto secretária de escola, é organização, auxílio à secretaria, o atendimento aos pais, o direcionamento do servidor, esse acompanhamento, essa orientação, o cuidado com a vida do professor. Por exemplo, o professor que está doente, por exemplo, ele liga para você para perguntar sobre licença médica. Isso. Ou algo assim, né? De que forma que a gente... É o meu papel também dar toda essa orientação. Sim. De como que ele vai proceder, o que de documento que ele tem que encaminhar. E como é que tem sido isso na pandemia, né? Porque a gente está com aquela fala de que a escola está fechada, né? A gente ouve muito, a escola está fechada, quando é que volta às aulas? Como é que tem sido o seu trabalho nesse momento? A escola realmente está fechada ou você está trabalhando normalmente, enfim? Na realidade, a escola não está fechada. A gente está trabalhando diariamente, atendendo as demandas, atendendo os pais por telefone, por e-mail, atendendo o servidor que tem as suas dificuldades no trabalho remoto, fazendo agendamento de demandas exteriores. Nosso trabalho está normal, aqui dentro está normal. A gente só não tem a presença do aluno físico, mas nosso trabalho, a escola está aberta. Sim. Entregas de cartão, merenda, apostila, cesta básica, apostila. Nosso trabalho não parou em nenhum momento. Eu vi que quando a gente chegou na escola, tinha alguns pais ali batendo no portão, enfim. Sim, como é que está acontecendo isso? A gente, né, tenta atender as necessidades dos pais dentro da medida do possível, né? Quando eles procuram a escola, a gente atende aquilo que está dentro das nossas possibilidades, né? Essa mãe que se apresentou mesmo tinha uma dúvida em relação ao cartão merenda, eu orientei ela para que ela pudesse conseguir resolver o problema. Sim.
A gente tem aquela ideia, né, de que a escola ela é uma instituição pública, então ela recebe, vamos dizer assim, ela tem uma hierarquia, ela recebe lá uma normativa, possivelmente a escola está atendendo essa normativa da Prefeitura de São Paulo. Como é que tem sido aqui na escola? Essa comunicação com a secretaria, com a escola, tem sido efetiva? Não? Quais são os desafios que foram colocados aí no caso, como secretária? Agora, durante a pandemia, né? O que a gente tem acompanhado muito, né? A gente tem recebido as instruções, acompanhando as mídias sociais, Facebook, as falas do prefeito, do governador pela televisão. A gente está quase que na mesma situação dos pais em casa, né? Acompanhando e recebendo as informações pelas mídias, pela televisão. A gente tem uma comunicação até com a diretoria de ensino, mas os informes que eles têm também são da mesma forma. A gente acompanha muito o Diário Oficial, que é uma das nossas funções, né? A gente acompanha as publicações do Diário Oficial, onde saem os decretos, as normativas e as portarias que a gente precisa estar adequando, fazendo, né? Dando os atendimentos de acordo com as portarias publicadas. Então, de certa forma, a secretaria vai à televisão, o secretário vai à televisão, comunica lá, por exemplo, abriu as escolas. E aí você descobre aqui na escola que a escola está aberta. E não está. E não está. Né? Vamos dizer assim. Mesmo. É isso. Tá? O que tem causado muita confusão a rede estadual com a rede municipal, porque a rede estadual já está retornando com atividades diferenciadas, e nós, na rede municipal, a gente já tem outros protocolos de atendimento, e que a gente fica sabendo quando são publicados os decretos. Não vem nada diretamente, antecipado, para falar, olha, vai funcionar dessa forma. Essa comunicação, ela está um pouquinho precária nesse sentido. Certo. E voltando um pouquinho da questão do João da Silva, o que você vê como importante, como potencial dessa escola? E do outro lado, o que você vê como desafio dentro dessa escola? Você, o seu olhar de secretário, olhar para o todo, né, que você está em contato com o professor, aluno, enfim, a direção da escola. Aqui o João, ele é uma escola bastante desafiadora, né? Porque no olhar que eu tenho aqui, eu acho muito complicado a gente conseguir trazer o aluno para participar dessas atividades, dessas questões diferenciadas. Eu sinto um pouco isso aqui. Então, assim, os projetos que a gente desenvolve, principalmente de recuperação, os projetos de informática, eu achei muito importante a inclusão do Grêmio Estudantil, a voz do aluno dentro da escola, ele apontar aquilo que precisa mudar dentro da unidade escolar. É um dos projetos implantados que eu achei bastante pertinente para ajudar na melhoria da nossa escola. Isso eu achei extraordinário aqui, isso é muito bom. E você está fazendo um curso de Direito, né? Sim, sou estudante de Direito. Como tem sido essa rotina de estudar e trabalhar no quarto semestre? Quarto semestre. Bastante puxado, né? Porque Direito não é uma disciplina muito fácil da gente cursar. Sim. É muita leitura, só que para mim agrega muito, né? Principalmente aqui, né? Por ser um cargo administrativo, lidar com muita legislação, a prefeitura, ela tem uma lei orgânica imensa, ela pontua tudo bonitinho pra gente, né, dentro das suas normativas, e é importante a gente ter esse conhecimento da legislação, essa leitura é importante pra gente conseguir, né, sobressair, quem sabe, dentro do... Você acha que a comunidade tem essa apropriação de direitos, ou a comunidade não se apropriou de direito? Por exemplo, quando a comunidade vê que não recebeu a cesta básica, por exemplo, que ela possivelmente ela vai reclamar. Reclama para quem? Né? Em geral, ela busca quem? Né? Como é que você tem visto isso? A comunidade, né, de certa forma, está entendendo esse direito, a quem recorrer, enfim? A comunidade normalmente ela vem para a escola, né? A escola é o ponto onde eles vão buscar as informações, as orientações que eles querem, os direitos, e é um dos papéis que a gente faz também, né? De orientar, de direcionar, de falar, olha, busca em tal lugar. É extremamente importante também esse papel na escola, porque eles vêm para cá, é uma referência, né? Sim, a questão do cadastro único, por exemplo. Cadastro único, no CRAS, a gente acaba fazendo essa orientação porque às vezes eles desconhecem os órgãos,
não sabem aonde tem que ir para buscar esses direitos que são deles. O conselho de escola, por exemplo, é uma instância na escola que é consultiva e deliberativa. Está lá na lei, né? Você vê a participação da nossa comunidade e nesse momento, né, da comunidade João da Silva aqui nesse conselho? Nesse momento assim de pandemia está um pouquinho mais difícil da gente conseguir que os pais participem, certo, né? E o conselho de escola ele é primordial dentro da escola, né? Ele quem vai definir todas as ações que serão adotadas, que serão feitas aí durante o ano letivo. A gente tem um pouquinho de dificuldade, sim, de atingir os pais, os alunos, para que eles participem e sejam voz ativa dentro do conselho de escola, né? Infelizmente. Você tem filhos, você tem acompanhado esse ensino remoto, né, como é que você tem visto isso? Ou aqui na escola mesmo, quais dificuldades que você verifica que os pais trazem ao telefone, enfim, em relação ao ensino remoto? Aqui, por ser uma comunidade carente, acho que a principal dificuldade deles é a internet, o acesso à internet. Porque a gente aqui atende os telefones, a gente orienta como fazer o e-mail, como que baixa o aplicativo, né, como que eles conseguem acompanhar o uso da apostila, mas a principal reclamação, a principal dificuldade deles é a internet, é o celular, às vezes que é para compartilhar com 2, 3, 4 filhos, que às vezes não consegue mesmo, então eles têm essa dificuldade realmente com o ensino remoto. Sim. São moradores, eles moram aqui na região Vila Nascente ou eles moram em algum outro bairro? Não, a gente atende hoje principalmente moradores do entorno, do bairro, é do bairro mesmo. Sim. Uns 90% dos nossos alunos são da própria comunidade. Certo. E por exemplo, são comunidades com como vocês tinham falado, uma dificuldade de estrutura, de atendimento social. Sim. Né? É uma comunidade extremamente carente, né? Com difícil acesso, né? As escolas são poucas para atender toda a região. É uma comunidade que precisa de bastante investimento social. Que eu estava vendo que a gente está do lado da ocupação. Tem uma ocupação enorme na rua do lado da escola, né? Uma ocupação, as pessoas ali vivem em situações bem precárias, né? Em questão de saneamento básico, é água, é luz, é tudo, a necessidade é muito grande. A gente atende muitos alunos dessa ocupação que a gente percebe que precisa de um acompanhamento, um atendimento, né? Uma orientação para que consiga mais benefícios. É bem complicado essa situação. E você acredita na escola pública? Ainda acredito na escola pública. Eu acho que a gente consegue, um pouquinho de esforço, a gente consegue melhorar muito a educação pública. A pandemia ela trouxe diversos desafios, como você comentou, e para o trabalho, né? O que fica para a escola? Dentro desse processo de atendimento online, de não ter possibilidade de contato com as pessoas, o que você viu como, vamos dizer assim, ganhos, né? Porque a gente tem 150 mil mortos no país, infelizmente, por uma série de erros, mas o que você viu de ganho no processo administrativo, burocrático, vamos dizer assim? Esse período de pandemia ele trouxe uma desburocratização, né, do trabalho mesmo, porque a gente mexe com escola, principalmente é papel para tudo que é lado, e a tecnologia, a informática, o uso do e-mail, das plataformas para reuniões, então isso facilitou um pouco o trabalho, né? Ele desburocratizou um pouco essa ida e vinda de documentos, e isso agregou bastante, porque você... É uma coisa que pode ficar. Pode permanecer, porque assim, você através de plataforma, você acaba tendo um contato mais direto com a pessoa que está num outro lugar,
entendeu? Então essa outro órgão da secretaria, então o contato é mais então rápido. Esse contato acabou se tornando um pouco mais rápido e um pouco menos burocrático. Acho que isso facilitou um pouco e é uma tendência assim a permanecer, eu acho que nos moldes da escola, pelo menos dentro da administração. Os pais também, a Os pais também, a facilidade até, né? Uma reunião pode ser feita pelos aplicativos, então acho que facilitou um pouco o acesso. Aquele pai que não consegue vir pessoalmente, né, na escola para estar participando de uma reunião, então facilitou mesmo isso. Foi um ganho bom. Você queria deixar um recado para quem está te ouvindo, está te vendo, né? Conhecendo um pouquinho, né? Deixar um recado para as pessoas em relação ao trabalho de uma escola, enfim. O que você... Eu acho que, assim, para os pais, não desistam da escola, acompanhem os filhos na escola, a família é muito importante dentro da escola, tem que participar, né, das coisas que a escola oferece, dos projetos. A família é muito importante. A escola ela é uma mini sociedade dentro da sociedade e é importante que eles estejam acompanhando isso. Esse é o principal recado: participem da escola. Corine, gratidão imensa pela sua contribuição, né, por Fala Escola, que é um canal que vai trazer mesmo essa perspectiva de voz, né, de quem faz educação, né, porque as decisões estão lá sendo feitas no gabinete, mas a realidade é aqui, né, no chão da escola. A realidade é aqui. Então, eu que agradeço a oportunidade e ficamos felizes em poder contribuir com um pouquinho. Ótimo, gratidão. O programa Fala Escola fica por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa e espero que todo mundo continue se cuidando. Estamos no meio da pandemia, né? Isso a sociedade ainda precisa tomar os cuidados e participe, né? Mande lá sua sugestão no canal, intervenha, né? O que você gostou, o que você não gostou. É importante para nós, né, essa participação, essa troca, porque o Fala Escola é isso, é dar voz a quem precisa falar, né, de quem pratica a escola, a educação no dia a dia.